Olá pessoal, para quem ainda não viu meu vídeo anterior, meu nome é Nelly, eu estou montando um blog sobre viagem, mas ainda está em construção, então vou continuar devendo para vocês o link definitivo, ok? Mas vocês anotem aí depois o site provisório, acessem, mandem suas sugestões e se gostarem desse vídeo também, curtam ao final e inscrevam-se no canal, com a ajuda de vocês eu posso melhorar. Eu vim aqui hoje para falar sobre o voo pela Azul. A Azul, desde dezembro de 2014, começou a fazer voos internacionais, tanto para Orlando quanto para Miami. E eu participei dessa fase experimental, né, indo para Orlando no dia 19 de fevereiro de 2015 e retornando de lá no dia último 2 de março. Então vim aqui para contar minha experiência para vocês, depois vocês tirem suas próprias conclusões, ok? Vou falar das partes boas e também das partes ruins. E espero que a minha experiência sirva de exemplo e que a Azul também, diante disso, possa melhorar naquilo que ficou a desejar. Bem, o voo sai de Viracopos, que é um aeroporto bem mais tranquilo que Guarulhos, de fácil acesso. Agora tem o Terminal 1, que é para voos internacionais. Então, se você chegar no Terminal 0, que é o de voos domésticos, tem ônibus que te leva até o Terminal 1 de 6 em 6 minutos, é rapidinho, só a volta que é um pouco mais demorada. Quanto à aeronave, eu achei muito boa, é um A330, achei bonito por fora, por dentro também bem conservados, poltronas novas, banheiros limpinhos, tudo bem arrumadinho, nada a me queixar quanto à aeronave. Em cada poltrona, mais especificamente naquela bandeja onde ficam as revistas, além da revista típica que é oferecida em aeronave, tinha esse guia sobre a Flórida, que segundo os comissários a gente podia levar. Que dentro fala um pouquinho sobre as cidades, tem um mapinha resumido, e além desse daqui, tinha também esse cartão postal, que no verso tinha o cardápio que seria servido na aeronave durante o voo. E tudo que estava disponível lá, achei uma delicadeza por parte da Azul. Além disso, os comissários passaram distribuindo também esse kit, que tinha protetores auriculares, que para mim não resolveram, depois eu falo por quê. Tinha esse fone de ouvido de boa qualidade e também esses protetores para os olhos. Para quem consegue dormir, né, no voo, esse aqui dá para descansar bem. Eu também achei a comida de muito boa qualidade. Teve um dia que na salada tinha tomate seco com alcachofra e queijo provolone. Quer dizer, eu tô falando de classe econômica, então eu não esperava, né? Foi uma surpresa para mim esse tipo de cardápio. Teve um dia que teve escondidinho de carne seca, né? Como prato principal. Enfim, também as bebidas, tinha uma variedade grande de bebidas. Havia vinho à vontade para classe econômica, né? E tinha cardápio especial para bebês e vegetarianos, que eu vi tinham pessoas perto de mim que preenchiam esses requisitos e eles tiveram um atendimento especial ali, tiveram um cardápio específico. Tô com uma colinha aqui porque a memória também não ajuda. Aliás, a roupa azul foi mera coincidência, tá? Tô falando da Azul, mas a roupa não tem nada a ver com isso. Durante o voo, entre as refeições, também eles serviam snacks, vários tipos de snacks gratuitos que tinham que ser retirados lá na cozinha, mas também eram à vontade, né? Servia à vontade. Eu também esqueci de falar aqui que nas poltronas também, assim que chegava, já tinha um cobertor e um travesseirinho, né, para cada um, e em cada poltrona também tinha aquele monitor individual para assistir TV e tal, mas não funcionava direito, depois eu vou falar também sobre isso. Outra coisa que eu achei interessante é assim, o espaço entre as poltronas, né, uma distância razoável, era possível você sair quando a da frente estava reclinada e era possível também esticar as pernas, exceto para quem ia na janela, mas também daqui a pouquinho eu vou falar nas partes ruins disso daí. No geral, eu gostei muito e tinha também um detalhe que era um encosto para a cabeça, que eu vou mostrar agora num pequeno vídeo que eu fiz para vocês durante o voo. Não reparem a minha voz, eu tinha acabado de viajar uma noite toda, praticamente sem dormir, e também peguei um resfriado lá, mas espero que vocês curtam. Assistem aí. Uma coisa que eu achei interessante é o apoio para a cabeça que tem nessas poltronas. Você pode inclinar. Eu nunca tinha visto isso, se tinha nas outras aeronaves, eu nunca reparei. Mas olha que interessante, você fecha e você encaixa a sua cabeça. Se você não quiser, é só empurrar. Volta para a posição original. Muito interessante, aprovado. Parabéns, Azul. E aí, gostaram do vídeo?
Bem, agora como nem tudo é perfeito, né, vou falar também das coisas que eu não gostei. Para começar, chegamos num terminal em Orlando diferente do que eu estava acostumada. Era um terminal bem mais modesto. A impressão que eu tive era que era um terminal para voos domésticos, porque os corredores eram mais estreitos, não tinha banheiro suficiente, formou uma grande fila lá no único que tinha pelo caminho. Não tinha muita sinalização, eu não consegui identificar que terminal era aquele. Mas, no entanto, não é aqueles terminais grandes lá principais lá do Aeroporto Internacional de Orlando. Mas isso também é um pequeno detalhe. Outra coisa, esses monitores individuais que tinham nas poltronas para assistir TV, quase todas as funções estavam disponíveis, né? Só tinha assim uns 5, 6 filmes e o resto das funções falava lá, disponível em breve. Não tinha o radar, que a gente acompanha o voo, né, em tempo real, não tinha séries de TV, não tinha música, apenas esses poucos filmes que eu mencionei. Eu acho que já podia estar funcionando, né, Azul? Em vez de aparecer lá a mensagem disponível em breve, já poderia ter disponibilizado ali para os passageiros. Coisa também que eu achei ruim, para quem vai na janela, embaixo, no chão, eu vi isso na minha poltrona, depois verifiquei algumas filas para frente e algumas para trás e era a mesma coisa, eu não sei se em toda a aeronave. Mas enfim, no chão tinha uma saliência, ele parecia uma caixinha preta de mais ou menos uns 15 centímetros de altura por 15 de largura, que impedia que a gente esticasse os dois pés. Então, para quem vai na janela, com aquela saliência ali, atrapalhava, não tinha como esticar as duas pernas. Se você fosse fazer isso, você batia o pé naquela caixinha e ainda tinha um anúncio lá, não pise aqui. Né? E se você quisesse desviar, você teria que sentar meio torto. Tal. Então, para quem vai na janela, eu achei muito desconfortável essa caixinha que tem lá e eu não consegui descobrir para que ela servia. Outra coisa também muito ruim, assim, durante o voo todo, eu percebi que ficava tocando umas campainhas. E a impressão é que vinha algum anúncio do comandante ou dos comissários. No entanto, só depois que eu fui perceber que aquela campainha era simplesmente passageiro chamando o comissário. Só que ela tocava por toda a aeronave. Então, quer dizer, num voo noturno, isso daí foi muito desagradável. Como eu falei, o protetor auricular não resolveu, então eu não consegui dormir, porque toda hora tinha uma campainha tocando. Eu acho que bastava uma luzinha acendendo, ou a campainha tocando só lá na sala dos comissários, na cozinha, e não por toda a aeronave, como aconteceu. Foi muito ruim isso, principalmente porque a gente ficava preocupada, achando que ia vir algum anúncio de turbulência, alguma coisa assim. Ficava assim esperando, né, naquela expectativa e não vinha anúncio nenhum. Depois eu fui descobrir que era isso. Agora, o que eu achei pior assim da minha experiência com a Azul foi assim a contradição de informações dos atendentes. Eles me diziam que eram normas da empresa, mas eu acho que se for uma norma da empresa, isso aí tem que ser mudado para que não aconteça de novo. Assim, na minha cidade só tem voos da Azul, então, em princípio, eu faria minha viagem partindo daqui, né, que é Araçatuba, e até Orlando e depois retornando pelo mesmo trajeto. No entanto, eu verifiquei que o meu retorno, eu chegaria em Viracopos às 7h35 da manhã e só teria um voo para minha cidade às 5h13 da tarde, ou seja, às 17h13. Então eu pensei, bom, é muito tempo, então eu não vou comprar por enquanto o trecho nacional, porque quem sabe a Azul coloca um voo extra aí nesse meio tempo, né, que possa ser mais assim adequado para mim, ou então de repente não é tão longe, eu posso ir de carro, tal, enfim, vou garantir o trecho internacional, fechar toda a minha viagem, depois eu penso nesse trecho nacional. E foi o que eu fiz. No entanto, quando eu fui comprar o trecho nacional, eu vi que dentre as opções ainda seria melhor fazer esse trajeto nacional pelo voo da Azul. Eu entrei em contato com a empresa para perguntar sobre a franquia da bagagem, porque eu tinha já verificado que o trecho nacional era 23 quilos por pessoa e o trecho internacional são 2 volumes de até 32 quilos cada. E eu sabia que eu viria de Orlando com uma bagagem, se não no limite, estaria beirando ali. Então me veio essa preocupação e eu liguei perguntando se a Azul toleraria, né, minha bagagem internacional, mesmo eu fazendo um trecho nacional. Então, no dia eu não peguei número de protocolo, nada, era só uma informação. O atendente falou que, obviamente que sim, que eram voos da mesma empresa e que haveria essa tolerância, que eu não teria que pagar excesso de bagagem no trecho nacional. No entanto, no dia da viagem, eu fui ligar na Azul por um outro motivo, quando eu
pedi a confirmação do atendente, né, se eu teria realmente esse direito. Quando o atendente me disse que não, que como eu havia comprado separadamente, o código localizador era outro, que não haveria essa tolerância. Eu achei um absurdo isso, por um simples código, né, eu ser prejudicada dessa forma, porque eu teria que pagar um excesso de R$7 por quilo. Imagina, para quem vem com uma bagagem perto de 64 quilos, que é a tolerância, né, do voo internacional, chegar aqui só ter direito a levar 23 quilos ou pagar R$7 a mais por quilo, né, que passasse dos 23. Então achei meio ilógico isso por causa de um simples código localizador. As datas eram as mesmas, os voos eram os mesmos, então, se isso é uma regra da empresa, eu acho que a Azul tem que rever nessas regras, ou então passar as informações certas para todos os atendentes e não ficar essa informação contraditória. Tentei resolver o problema aqui no aeroporto da minha cidade antes de eu partir e eles falaram que não tinha como, que eu só conseguiria resolver isso na volta quando eu já estivesse em Viracopos para embarcar para Araçatuba outra vez. Aí viajei bem preocupada, cheguei em Orlando, né, quando fui fazer o check-in para voltar ao Brasil, tentei resolver isso lá ainda, me disseram também que não teria como resolver. Então, de manhã, quando eu cheguei em Viracopos, eu fui direto lá no atendimento da Azul e quando eles me disseram que eu podia ficar tranquila, que não teria problema, que eram voos da mesma empresa, que estava assim, óbvio que era uma conexão, e embora o código localizador fosse diferente, que não teria problema algum, que eu podia embarcar com aquela minha bagagem. Ainda reforcei, né, confirmei, falei assim, eu preciso de uma certeza de vocês, porque eu vou passar o dia aqui esperando no aeroporto, e se eu não puder levar essa bagagem gratuitamente, eu vou ter que ver uma outra forma mais barata, porque pagar esse excesso de peso não tem condição. Mas aí pediram para eu me tranquilizar, que eu teria com certeza esse direito. A minha sorte foi que eu pedi, então, o nome da pessoa, né, que estava me autorizando ali a fazer o check-in, né, com a minha bagagem, e pedi também que anotassem no meu cadastro, porque eu estava conversando com eles ali de manhã, meu voo seria só à tarde, a equipe que estaria atendendo lá seria outra, né, e essa foi a minha sorte, porque, para minha surpresa, para minha desagradável surpresa, quando eu cheguei à tarde para fazer o check-in, eles tentaram me barrar, falando que eu não tinha direito de levar aquela bagagem dentro da franquia. Então, no fim eu acabei conseguindo, porque tinham anotado lá no meu cadastro, tinham anotado também o nome da pessoa que tinha autorizado pela manhã, eu consegui embarcar. Mas essa é uma situação bem desagradável que não deveria se repetir, então fica aí um alerta para a Azul também corrigir esse problema. Agora, gente, só questão de curiosidade mesmo, né? Vieram me perguntar o que eu tinha achado da alfândega lá de Viracopos, se era mais rígida ou se era mais tranquila, né, com relação a Guarulhos. Ó, eu não tenho como, assim, falar que é assim, dessa forma ou daquela. No entanto, no dia que eu cheguei, eu percebi que tinha muita gente sendo barrada. Graças a Deus eu não fui, assim como eu nunca fui também em outros aeroportos, mas eu vi que a fila de quem estava sendo ali fiscalizado, estava sendo barrado, estava maior do que os que estavam sendo liberados. Então, eu não sei se era aquele dia específico ou se isso vai acontecer com frequência, mas naquele dia realmente estava bem rígida a fiscalização. Agora, só para que ninguém fique como uma barata tonta, como eu fiquei, eu pedi lá em Orlando que numa das minhas malas fosse colocada aquela etiqueta de frágil, porque eu tinha frascos de shampoo ali dentro, tinha alguns frascos que podiam estourar, né, e sujar tudo que tinha dentro da mala, então eu pedi que fosse colocada aquela etiqueta. E quando chegamos em Viracopos, foi anunciado que bagagens especiais deveriam ser retiradas numa bancada, num outro lugar e não ali na esteira. Eu não sabia que aquela simples etiqueta configurava a minha bagagem como sendo uma bagagem especial, e fiquei esperando ali na esteira por quase meia hora, até que eu me toquei que a minha bagagem podia estar lá, né, junto com as outras, né, especiais, e realmente estava. Então, se alguém pedir para colocar aquela etiqueta frágil na mala, então, tiver em Viracopos, vindo com a Azul, vai procurar lá na bagagem, na bancada especial, né, que ela não vem na esteira junto com as outras. Bem, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, envie seu comentário, sua pergunta, que eu vou respondendo na medida do possível. Se gostaram do vídeo, curtam, inscrevam-se no canal e visitem também o meu blog, que ainda está com endereço provisório, mas assim que eu tiver o definitivo eu vou passar para vocês, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo.